Há mais de 2000 anos, na Grécia Antiga, viveu um lendário poeta cego chamado Homero, juntamente com muitos outros autores, dramaturgos e historiadores famosos. Foram eles que registraram as histórias que hoje chamamos de mitologia grega. Esses relatos descreviam as grandes façanhas dos heróis, os todo-poderosos deuses do Olimpo e os simples mortais que tiveram o infortúnio de se opor a esses imortais. Por que Zeus se voltou contra seu próprio pai? Como Prometeu criou os humanos e o que levou a humanidade a sofrer por conta do conteúdo da Caixa de Pandora? Por que Zeus enviou um dilúvio terrível que quase exterminou as pessoas? Qual era o destino das almas no reino de Hades e como os heróis conseguiram derrotar monstros como a Hidra, o Ciclope ou a Medusa? Das façanhas de Héracles até a Guerra de Troia, aqui está o relato completo da mitologia grega. A criação do mundo a partir do caos. No princípio, existia apenas o caos, um abismo de absoluto vazio. Dele surgiram Gaia, terra, e Eros, amor. Em seguida, apareceram a noite e o dia, trazendo consigo a sucessão ininterrupta de crepúsculos e alvoreceres, expulsando assim Erebo, a escuridão. Por último, juntou-se a eles Tártaro, o abismo mais profundo, onde mais tarde seriam enviadas as almas condenadas. Todavia, não eram apenas essas as entidades primordiais. Gaia também gerou outra divindade, Urano, céu. Gaia e Urano uniram-se e deram origem a 12 titãs, 6 filhos e 6 filhas. Entre estes, destacava-se Oceano, a personificação de um grande rio que circundava a Terra. Seu irmão Hipérion simbolizava o Sol, que cruzava o céu todos os dias numa carruagem brilhante, e a filha de Hipérion, Selene, era a encarnação da Lua, que iluminava a escuridão das noites. Urano mostrou-se um pai cruel e prendeu os filhos nas profundezas da terra. Incapazes de suportar tanto sofrimento, os titãs recorreram a Gaia. Ela forjou uma foice inquebrável e a entregou ao seu filho mais jovem e poderoso, Cronos. Quando Urano se aproximou de Gaia, Cronos saltou de emboscada e, com a foice, castrou o pai. Dos restos de Urano que caíram ao mar nasceu Afrodite, deusa do amor e da beleza, abrindo caminho para uma nova geração. Depois de destronar Urano, Cronos tornou-se o soberano do mundo. Com sua irmã Reia, teve 6 filhos, que mais tarde seriam chamados de deuses. Cronos, porém, assim como o pai, era impiedoso, devorava os recém-nascidos ao saber, por um oráculo, que um deles o destronaria no futuro. Todos os bebês foram engolidos por Cronos, exceto o mais novos, Eus. Reia não suportou perder o último filho e o escondeu em Creta, dando a Cronos uma pedra enrolada em panos no lugar do menino. Zeus cresceu, criado por Gaia, e, ao atingir a maturidade, voltou para se vingar do pai. Venceu Cronos e libertou seus irmãos do ventre do Titã. Juntos, travaram uma guerra de 10 anos contra os titãs, contando com a ajuda dos gigantes de 100 braços, Hecatonquiros, e dos Ciclopes. Estes forjaram para Zeus o raio, para Poseidon o tridente e para Hades o elmo da invisibilidade. Os titãs foram finalmente derrotados e trancados no Tártaro, onde sofreriam eternamente. Atlas, que liderou os titãs na batalha, foi condenado a sustentar o céu nos ombros. Alguns titãs, como Temis, deusa da lei e da ordem, e seu filho Prometeu, foram perdoados, pois ajudaram Zeus. Após a vitória definitiva, os 3 irmãos, Zeus, Poseidon e Hades, dividiram o mundo. Zeus ficou com o céu, Poseidon com o mar e Hades com o reino subterrâneo, para onde iam as almas dos mortos. Zeus e seus irmãos, assentados no topo do Olimpo, tornaram-se as divindades principais, conhecidas como os 12 Olímpicos, que governavam os humanos e as criaturas míticas. Prometeu e a criação da humanidade. O titã perdoado Prometeu não estava satisfeito com os seres que então habitavam a Terra, pois os considerava apenas animais selvagens. Ele, então, modelou o homem à imagem dos deuses a partir de barro e lhe deu vida,
mas achou que só nascer não bastava. Para que os humanos se elevassem acima dos demais animais, Prometeu decidiu dar-lhes o fogo sagrado. Com essa chama, as pessoas aprenderam a fabricar ferramentas, construir assentamentos e progredir. No entanto, Zeus enxergou uma ameaça nesse rápido desenvolvimento dos mortais. Exigiu que, em cada banquete, os humanos oferecessem parte da carne aos deuses. Prometeu, em defesa da humanidade, enganou Zeus ao lhe apresentar 2 porções do boi sacrificado, ossos cobertos de gordura e carne suculenta coberta por um estômago nada atrativo. Zeus escolheu a primeira parte, seduzido pela gordura, mas deparou apenas com ossos. Furioso, decidiu castigar os homens tirando-lhes o fogo. Então Prometeu, mais uma vez contra a vontade divina, subiu ao Olimpo e roubou o fogo, devolvendo-o à humanidade. Zeus, irado, mandou acorrentar Prometeu a uma rocha, enviando diariamente uma águia para lhe devorar o fígado, que se regenerava a cada noite. Assim, o titã sofreu por toda a eternidade. Mas nem isso foi o bastante, e Zeus decidiu também descarregar sua cólera sobre os mortais. Sob suas ordens, Hefesto moldou em barro a primeira mulher, Pandora, dotada de curiosidade, presente de Zeus, e de beleza, de Afrodite. Chamaram-na de Pandora, a que recebe todos os dons, porque cada deus lhe ofertou algo. Seu dote principal foi uma caixa, ou jarro, que lhe era proibido abrir. Pandora foi enviada à Terra e dada em casamento a Epimeteu, irmão de Prometeu. Ele, ignorando o conselho do irmão mais velho, aceitou por se encantar com a beleza feminina. Quando a curiosidade de Pandora falou mais alto, ela ergueu a tampa do recipiente, de onde saltaram todos os males, doenças, velhice, inveja e outras desgraças. Dentro restou apenas a esperança, que, de acordo com a vontade de Zeus, seria ao mesmo tempo um consolo e uma maldição para a humanidade, pois, ao ter esperança, as pessoas se apegam à vida mesmo em meio às maiores aflições. Assim terminou a Idade de Ouro, na qual os humanos viviam despreocupados, jamais envelheciam e desfrutavam dos dons da natureza. Com a passagem para a Idade de Prata e a Idade de Bronze, as pessoas se corromperam, tornaram-se guerreiras e deixaram de honrar os deuses. Zeus, vendo o crescente mal, decidiu destruir a humanidade com um grande dilúvio. Ordenou a Poseidon que golpeasse o fundo do oceano com o tridente, provocando uma onda gigante que inundou quase toda a terra, varrendo cidades e matando a maioria dos mortais. Somente Pirra, filha de Pandora, e Deucalião, filho de Prometeu, escaparam, pois haviam construído um barco seguindo o conselho de Prometeu. Eles navegaram à deriva por um vasto mar até chegarem ao Monte Parnaso. Zeus interrompeu as chuvas e fez as águas recuarem. O mundo, porém, ficou sem humanidade. Pirra e Deucalião imploraram ajuda aos deuses, e a deusa Temis ordenou-lhes que subissem a montanha e atirassem pedras por cima dos ombros. As pedras jogadas por Deucalião transformavam-se em homens, e as atiradas por Pirra, em mulheres. Assim, a humanidade se recriou, inaugurando uma nova era. Zeus, o rei dos deuses. Zeus, senhor do céu e deus dos trovões, reinava no Olimpo cercado dos outros imortais. Seus símbolos eram o raio e a águia, e seu temperamento era inconstante, pois ele controlava o mau tempo, as tempestades e as nevascas. Para aqueles que o veneravam, Zeus era um protetor generoso, mas quem ousasse lhe desobedecer sofria castigos severos. Apesar de sua alta condição, Zeus era conhecido por inúmeros casos de amor. Teve não menos que 7 esposas, sendo a última, e mais famosa, sua irmã Hera, deusa do casamento e das mulheres. Contudo, isso não impediu suas traições, o que fazia Hera, muito ciumenta e vingativa, perseguir as rivais e seus filhos. Metis foi a primeira esposa de Zeus. Ao saber de uma profecia de que o filho deles o derrubaria, Zeus engoliu Metis antes de ela dar à luz. Mesmo assim, em sua cabeça começou a crescer uma filha, Atena.
Quando a dor se tornou insuportável, Zeus pediu que partissem seu crânio, e de lá saiu, em armadura completa, a deusa da sabedoria e das artes da guerra, Atena. Temis, uma titânide, protetora da lei, foi a esposa seguinte. Juntos, tiveram as 3 moiras, também chamadas Parcas, deusas do destino. A mais nova, Cloto, fiava o fio da vida, Láquesis determinava seu comprimento e a sorte de cada pessoa, e Atropos cortava o fio quando chegava a hora. Zeus teve vários relacionamentos extraconjugais. Por exemplo, Europa, filha do rei Agenor, o encantou com sua beleza. Para escapar da fúria de Hera, Zeus transformou-se em um touro branco e raptou Europa, levando-a para Creta. Dela nasceram filhos, entre eles o rei Minos, mais tarde dono do famoso Minotauro. Em homenagem à Europa, batizou-se um continente inteiro, e o touro branco virou símbolo da constelação de Touro. Outra história conhecida é a de Ió, sacerdotisa de Hera, que Zeus converteu em uma novilha branca para escondê-la da esposa. Mas Hera descobriu o estratagema e levou a vaca consigo, pondo-a sob a guarda de Argos, o de 100 olhos. Seguindo as ordens de Zeus, Hermes adormeceu Argos com sua flauta e o matou. Hera, magoada, colocou os olhos de Argos na cauda do pavão e enviou um mosquito que perseguiu Ió por todo o mundo. Finalmente, ela chegou ao Egito, onde Zeus lhe devolveu a forma humana. Os descendentes de Ió, por exemplo, Héracles e Perseu, se tornariam os maiores heróis da Grécia. Fala-se também em Leto, tornada mãe de Apolo e Ártemis por obra de Zeus. Hera, tomada de ciúme, perseguiu a grávida Leto, e ninguém se atrevia a abrigá-la. Apenas a pequena ilha de Delos, erguida da espuma do mar, ousou recebê-la. Hera ainda mantinha presa a deusa dos partos, Ilítia, para que Leto não pudesse dar à luz. Porém, comovidos pelos sofrimentos de Leto, os deuses libertaram Ilítia, e assim nasceram os gêmeos. Após o nascimento, Apolo e Ártemis tornaram-se alguns dos mais venerados deuses do Olimpo. Níobe, uma rainha mortal, zombou de Leto, pois esta só tivera 2 filhos, enquanto Níobe tinha 14, 7 homens e 7 mulheres. Apolo e Ártemis puniram sua arrogância matando todos os filhos dela. Níobe, aniquilada pela dor, transformou-se em pedra, que, segundo a lenda, ainda chora nas rochas do Monte Cípelo. Apolo e Ártemis. Apolo, deus da luz, da música, da poesia e das profecias, vingou-se da serpente Píton, que perseguira sua mãe Leto. No lugar em que a derrotou, ergueu o santuário de Delfos. Lá, a profetisa Pítia, ao inalar vapores misteriosos, proclamava a vontade de Apolo. Diziam que suas profecias enigmáticas influenciavam o destino de reis e pessoas comuns. Certa vez, Apolo vangloriou-se de sua pontaria e zombou de Eros, o deus do amor, dizendo que este não sabia manejar o arco. Eros, ofendido, disparou 2 flechas, uma dourada, que fez Apolo se apaixonar pela ninfa Dafne, e outra de chumbo, que fez Dafne sentir repulsa por Apolo. Tentando escapar, ela clamou ao pai, o deus Rio Peneu, que a transformou em um loureiro. Apolo, lamentando seu amor não correspondido, adotou o louro como árvore sagrada e passou a usar a coroa de louros. Asclépio, filho de Apolo, ficou famoso por ser médico capaz de ressuscitar os mortos, o que irritou Hades. Como resultado, Zeus matou Asclépio com um raio para não romper a ordem natural. Posteriormente, a pedido de Apolos, Zeus trouxe Asclépio de volta, convertendo-o em deus da medicina. Ártemis, irmã de Apolo, era a deusa da caça e da lua. Certa vez, o caçador Acteão a viu acidentalmente enquanto ela se banhava. Indignada, Ártemis o transformou em servo, e seus cães, sem reconhecer o dono, despedaçaram-no. Poseidon, senhor dos mares. Poseidon, irmão de Zeus, reinava nas profundezas oceânicas, provocando tempestades e terremotos com seu tridente.
Era vingativo. Quando o rei Minos se negou a sacrificar-lhe um belo touro, Poseidon fez com que a esposa de Minos se apaixonasse pelo animal, gerando o Minotauro. Certa vez, Poseidon, Apolo, Hera e Atena tramaram derrubar Zeus, mas a conspiração fracassou. Como punição, Zeus obrigou Poseidon e Apolo a servir por um ano ao rei Laomedonte, em Troia, construindo as gigantescas muralhas da cidade. Atena, deusa da sabedoria e da guerra. Atena nasceu da cabeça de Zeus completamente armada. Ela protegia os heróis, os inventores e as cidades, em especial Atenas, batizada em sua homenagem. Na disputa com Poseidon pela proteção da cidade, a deusa ofereceu aos moradores a oliveira, que se revelou muito mais útil do que a água salgada criada pelo deus do mar. Atena também era famosa por sua habilidade na tecelagem. Certa vez, uma jovem chamada Aracné, vangloriando-se de ser a melhor tecelã do mundo, desafiou a deusa. As obras de Aracné superaram até mesmo a arte de Atena, que, enfurecida, transformou a jovem na primeira aranha, daí o termo aracnídeos. Afrodite, deusa do amor e da beleza. Afrodite, gerada da espuma do mar após a castração de Urano, é considerada a mais antiga das divindades olímpicas. Ela era responsável pelo amor e pelo desejo, sempre acompanhada por Eros, a quem os romanos chamariam Cupido, que disparava suas flechas mágicas. Narciso, um rapaz de beleza indescritível, rejeitava todas as mulheres que se apaixonavam por ele. A ninfa Eco, a quem Hera deixará somente a capacidade de repetir as palavras dos outros, também foi rechaçada. A deusa da vingança, Nêmesis, puniu Narciso fazendo-o se apaixonar por sua própria imagem refletida na água, e, em seu desespero, ele pôs fim à própria vida. No local de sua morte brotou a flor Narciso, e a palavra narcisismo passou a significar a adoração doentia de si mesmo. Pigmalião, um escultor de Chipre, desiludido com as mulheres, criou a estátua de uma donzela tão formosa que se apaixonou por ela. Rogou aos deuses que lhe dessem vida. Afrodite atendeu ao pedido, e a estátua, batizada de Galateia, tornou-se sua esposa. Psique, uma jovem de tanta beleza que as pessoas esqueciam a própria Afrodite, despertou a fúria da deusa. Afrodite ordenou a Eros que fizesse Psique se apaixonar por um homem desprezível, mas o próprio Eros encantou-se por ela. Casaram-se sob a condição de que Psique não poderia olhar o rosto do marido, mas ela quebrou o tabu. Abandonada, vagou muito, e Afrodite lhe impôs tarefas quase impossíveis. A última foi descer ao reino subterrâneo e trazer num cofre um pouco da beleza de Perséfone. Dominada pela curiosidade, Psique abriu o cofre e caiu em sono mortal. Eros a salvou, e Zeus concedeu a imortalidade à moça, simbolizando a união da alma, Psique, com o amor, Eros. A filha deles, Edone, voluptas para os romanos, tornou-se a deusa do prazer. Hefesto, o ferreiro divino. Filho de Zeus e Hera, Hefesto nasceu manco. Zangada por ter um filho feio, Hera o lançou do Olimpo ao mar, mas ele sobreviveu. Mais tarde, vingou-se forjando um trono de ouro que prendeu Hera até que Zeus negociou sua liberdade, prometendo-lhe Afrodite como esposa. Hefesto notabilizou-se criando itens mágicos, os raios de Zeus, armaduras para deuses e heróis, a armadura de Aquiles e o arco e flechas de Eros. Na mitologia romana, era chamado Vulcano, e dizia-se que sua oficina ficava sob o vulcão Etna. Ares, deus da guerra. Ares encarnava a fúria e o sangue do combate. Amava a guerra, mas para os outros deuses era motivo de zombaria. Era amante de Afrodite, a quem Hefesto, seu marido legítimo, flagrou em traição. O ferreiro astuto teceu uma rede invisível e pegou os amantes no momento mais constrangedor, exibindo-os aos demais deuses. Afrodite, enciumada, vingou-se de Eos, a deusa da aurora, ao saber que ela também fora amante de Ares.
A maldição de Afrodite fez Eos se apaixonar eternamente por jovens mortais. Assim, ela raptou Titono, um belo príncipe troiano, e pediu a Zeus que o tornasse imortal, mas esqueceu de pedir para que ele não envelhecesse. Com o tempo, Titono se tornou um velho decrépito que não podia morrer. Eos, compadecida, transformou-o em cigarra para poupá-lo de sofrimentos sem fim. Hermes, o mensageiro dos deuses. Hermes, astuto e brincalhão, era o protetor dos ladrões e guia das almas no reino dos mortos. Usava sandálias e chapéu alados, viajando com a rapidez do vento entre o Olimpo e o mundo subterrâneo. Filho de Zeus com a ninfa Maia, ofereceu ao mundo muitas invenções. Entre seus filhos consta Pan, meio homem, meio bode. Ao nascer, Pan assustou tanto a mãe que ela fugiu. Hermes o levou ao Olimpo, onde ele divertiu a todos e foi aceito. Pan tornou-se o deus dos ambientes selvagens, e com a ninfa Siringe surge o mito da criação da flauta de Pan, a Sirinx. Dioniso, deus do vinho e da alegria. Dioniso nasceu de modo incomum. Sua mãe, Semele, morreu ao ver a verdadeira forma de Zeus. Para salvar o bebê, Zeus gestou-o em sua própria coxa. Dioniso cresceu alegre e expansivo, ensinou aos humanos a arte do vinho e promovia festas animadas em que seus adoradores se livravam das tristezas. O rei Midas, certa vez, ajudou Dioniso e, como recompensa, pôde fazer um pedido. Escolheu o toque de ouro. Logo viu que não podia comer nem beber, pois tudo virava ouro, até sua filha. Arrependido, Midas implorou que o deus retirasse a dádiva. Dioniso ordenou que ele se lavasse no rio Pactolo, livrando-o do perigoso domingo. Deméter e Perséfone. Deméter, irmã de Zeus, presidia as colheitas e a fertilidade. Sua filha Perséfone era tão formosa que Hades, senhor do mundo subterrâneo, a raptou durante um passeio e a levou ao seu reino. Arrasada, Deméter mergulhou em tristeza, e a terra parou de produzir, ameaçando a humanidade com fome. Zeus, pressionado, exigiu que Hades devolvesse Perséfone. Este concordou, mas a fez comer sementes de romã, alimento dos mortos, o que a impedia de partir para sempre. Encontraram um compromisso. Parte do ano ela passaria com a mãe, primavera e verão, período em que a terra floresce, e 3 meses com Hades, inverno. Assim o mito explicava a mudança das estações. Hades e o reino dos mortos. Hades não era o deus da morte, esse era Tânato, mas o soberano do submundo, onde as almas iam após o falecimento. As almas dirigiam-se ao barqueiro Caronte pelo rio Estige, caso tivessem uma moeda para pagar a travessia. Quem não tivesse ficava 100 anos vagando na margem. Na entrada do mundo subterrâneo vigiava o cão de 3 cabeças, Cérbero. Depois, as almas eram julgadas por 3 juízes, que decidiam seus destinos. Campos de Asfódaro, para as pessoas comuns, que não fizeram nada nem heróico nem abominável. Vagueavam ali sem rumo, até que, passados 1000 anos, bebiam das águas do rio Lete e renasciam sem lembranças. Elísios, Campos Elíseos, uma felicidade eterna para heróis, semideuses e justos. Ali, as almas desfrutavam de caçadas, banquetes e alegria. Nas ilhas dos bem-aventurados, dentro dos Elísios, repousavam os mais ilustres, como Aquiles e Odisseu. Tártaro, abismo escuro onde sofriam os criminosos terríveis inimigos dos deuses. Era lá que ficavam presos os titãs e os maiores malfeitores. Por exemplo, Sísifo foi condenado a empurrar uma rocha morro acima repetidamente, e Tântalo sofria eterna sede e fome, pois a água e os frutos sumiam sempre que ele tentava alcançá-los. As Eríneas, Fúrias, 3 espíritos vingadores, ajudavam Hades, perseguindo e enlouquecendo quem cometesse crimes odiosos, como matar um parente próximo. Orfeu, um lendário músico, desceu ao reino de Hades para suplicar o retorno de sua esposa Eurídice,
que morrera picada por uma serpente. Sua lira comoveu tanto Hades quanto Perséfone, que consentiram sob a condição de Orfeu não olhar para trás até sair do submundo. Mas ele cedeu à tentação e se virou, e Eurídice permaneceu lá para sempre. Orfeu regressou sozinho e de mãos vazias. Cadmo e a fundação de Tebas. Com o advento da Era dos Heróis, o primeiro a se destacar foi Cadmo, irmão de Europa, a quem Zeus raptara. Em busca da irmã, Cadmo consultou o oráculo de Delfos, que lhe predisse que fundaria uma cidade onde se deitasse uma vaca que ele encontraria pelo caminho. A vaca parou em Beócia, e ali ele ergueu a cidade de Tebas, que viria a se tornar uma das polis mais poderosas da Grécia. Para sacrificar a vaca a Atena, ele precisava de água de uma fonte guardada por um dragão de Ares, o deus da guerra. A fera matou os companheiros de Cadmo. Ao ouvir os gritos, Cadmo vingou-os atravessando o dragão com uma lança, assim ofendendo Ares, que o obrigou a servi-lo por 8 anos para expiar a falta. Ao mesmo tempo, no Olimpo, veio à tona um romance de Ares com Afrodite, esposa de Hefesto. Eles geraram harmonia. Cumprido o castigo, Ares perdoou Cadmo e lhe propôs se casar com Harmonia. Todos os deuses foram à celebração, exceto o ressentido Hefesto, que ofereceu de presente um colar amaldiçoado. Harmonia e Cadmo reinaram em Tebas por muito tempo, tendo 5 filhos. Mas o colar levou infortúnios a toda a linhagem. Semele, filha de Cadmo, tornou-se mãe de Dioniso com Zeus, mas morreu ao ver a forma divina do deus. Ino, outra filha, enlouqueceu, o marido matou os filhos, e ela se lançou ao mar. Agave, terceira filha, teve um filho, Penteu, novo rei de Tebas. Ele proibiu o culto a Dioniso. O deus do vinho enlouqueceu as mulheres tebanas, que esquartejaram Penteu, e a própria mãe lhe arrancou a cabeça. Autonói perdeu o filho Actião, dilacerado pelos próprios cães ao ver Ártemis nua. O colar amaldiçoado passou de geração em geração e, por fim, a maldição atingiu Édipo, 7º rei de Tebas, cuja trágica história se tornou célebre no mundo inteiro. Édipo, um destino fatal. Édipo nasceu em Tebas, filho do rei Laio e da rainha Jocasta. Laio ouviu de um oráculo que morreria pelas mãos do próprio filho, e ordenou que furassem os pés do bebê e o pendurassem numa árvore. Porém, um pastor salvou o menino e o levou ao rei e à rainha de Corinto, que o criaram como filho. Na idade adulta, Édipo procurou o oráculo de Delfos para saber de suas origens. O oráculo apenas disse que ele não deveria voltar para casa, pois lá mataria o pai e desposaria a mãe. Acreditando que se referiam aos pais adotivos, Édipo seguiu em direção a Tebas. No caminho, entrou em conflito com um viajante que o golpeou com um cajado, e Édipo matou. Aquele homem, na verdade, era Laio, seu pai biológico. Chegando a Tebas, Édipo descobriu que a cidade sofria com a Esfinge, um monstro com cabeça de mulher, corpo de leão e asas de águia. Ela propunha um enigma aos transeuntes: qual criatura caminha de 4 patas pela manhã, 2 ao meio-dia e 3 à noite? Quem errava era morto. Édipo respondeu que se tratava do homem, que engatinha ao nascer, anda ereto na maturidade e precisa de uma bengala na velhice. A Esfinge suicidou-se, e os gratos tebanos o coroaram rei, dando-lhe como esposa a viúva do antigo rei, Jocasta, sua mãe. Com o tempo, Tebas foi assolada por uma praga, devido ao parricídio e ao incesto, embora Édipo não soubesse que Jocasta era sua mãe. Quando a verdade veio à tona, ela se enforcou e Édipo, em choque, furou os próprios olhos com os broches de suas vestes. Foi banido, acompanhado apenas pela filha Antígona, até o fim de seus dias. Ao morrer, Édipo entendeu que não se pode fugir do destino. Sua história inspirou, séculos depois, Sigmund Freud a desenvolver a teoria do complexo de Édipo, a atração do filho pela mãe e a rivalidade com o pai. O nascimento de Perseu.
Embora a linhagem de Cadmo fosse a primeira grande família de heróis, logo surgiram outras. O rei de Argos, Acrício, temia a profecia de que seria morto por seu neto. Trancou a filha, Danae, numa torre. Mas Zeus, atraído por Danae, penetrou em seu quarto sob a forma de uma chuva dourada, e ela deu à luz Perseu. Acrício não se atreveu a matá-los, mas os trancou em um baú e os lançou ao mar. Logo o baú foi parar na costa da ilha de Serifo, onde o pescador Díctes encontrou Danae e Perseu, criando o menino. Mas Polidetes, irmão de Díctes e rei da ilha, desejou Danae e planejou se livrar do filho. Organizou uma festa em que todos deveriam trazer um presente, insinuando que a melhor oferta de Perseu seria a cabeça da Medusa. Sem recursos para dar outro presente, o jovem se gabou de poder trazer a cabeça da Górgona, sem esperar que o rei o levasse a sério. Medusa, a Górgona, e a façanha de Perseu. Medusa nem sempre foi um monstro. Dizia-se que ela era a mais bela das três irmãs Górgonas, filhas das divindades marinhas Forces e Ceto, e a única mortal entre elas. Dedicou-se a deusa Atena, fazendo voto de castidade. No entanto, Poseidon, encantado com sua formosura, abusou dela dentro do templo de Atena. Indignada, a deusa desfigurou Medusa, transformando-lhe os belos cabelos em serpentes e seu olhar em algo mortal que petrificava quem o encarasse. As irmãs de Medusa também foram amaldiçoadas. Elas passaram a viver numa região distante, matando quem se aproximasse. Guiado pelos deuses, Perseu recebeu de Hermes uma espada robusta e, de Atena, um escudo espelho. As ninfas lhe deram sandálias aladas, o elmo da invisibilidade de Hades e uma bolsa mágica para carregar a cabeça de Medusa. Chegando à caverna das Górgonas, Perseu avançou olhando apenas o reflexo no escudo, para não ser petrificado. Com um golpe certeiro, decepou a cabeça de Medusa. Do corpo da Górgona surgiu o cavalo alado Pégaso, fruto de sua união com Poseidon. Perseu pegou a cabeça de Olhar Letal e a guardou na bolsa mágica. O resgate de Andrômeda e o retorno a Serifo. No caminho de volta, voando sobre o mar, Perseu avistou uma moça acorrentada a uma rocha. Era Andrômeda, filha do rei e da rainha da Etiópia, entregue como sacrifício a um monstro marinho, Ceto, para salvar o reino. Encantado por sua beleza, Perseu propôs a seus pais matar a criatura em troca da mão da donzela. Obteve consentimento e lutou com Ceto pelos ares, até derrotá-lo. Andrômeda se tornou sua esposa, e eles voltaram juntos a Serifo, onde estava Danae. Enquanto isso, o rei Polidetes, cobiçando Danae, planejou forçá-la ao casamento. Ao saber disso, Perseu ficou furioso. Os guardas tentaram detê-lo, mas o herói exibiu a cabeça de Medusa, todos viraram pedra, incluindo Polidetes, cujo rosto permaneceu congelado de pavor. Danae finalmente ficou livre. Perseu devolveu os presentes divinos, e a cabeça de Medusa foi fixada por Atena em seu escudo, Égide, para usar o poder da Górgona. Com Andrômeda e a mãe, retornou a Argos para rever Acrício. O rei, com medo do oráculo, mantinha-se escondido, mas na cidade ocorria uma competição esportiva. Perseu participou do arremesso de disco e o lançou com força excessiva, atingindo fatalmente um ancião no meio do público. Era o próprio Acrício, cumprindo-se a profecia de que o neto mataria o avô. Ficou provado que nenhum mortal consegue escapar ao destino. Assim se apresentam os principais capítulos da mitologia grega antiga, da criação do mundo às histórias de deuses e heróis cujas façanhas são passadas de geração em geração. Esses mitos contêm um simbolismo profundo, alertam contra a soberba, ensinam a reverenciar os deuses, a valorizar a vida mortal e demonstram a importância do equilíbrio nas ambições e desejos. Hoje, eles continuam a inspirar artistas, escritores e estudiosos. E nós, como os gregos antigos, podemos encontrar nessas lendas lições e metáforas que refletem a natureza humana,
a capacidade de amar, odiar, criar e destruir, mas também de buscar o caminho para uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo. Quando Perseu, sem querer, matou seu avô Acrício, cumprindo a antiga profecia, viu-se obrigado a abandonar Argos. Matar um parente era, na Grécia Antiga, um dos piores crimes, condenado por toda a coletividade. Perseu decidiu fundar seu próprio reino, Micenas, ao norte de Argos e a oeste de Atenas. Essa cidade logo se tornou a mais poderosa da Grécia. Seus muros imponentes, erguidos com blocos enormes, foram construídos pelos ciclopes, famosos pela habilidade na alvenaria. Perseu governou Micenas ao lado de sua esposa Andrômeda, e eles tiveram numerosos filhos. Seus descendentes herdaram o trono por muitas gerações. Mas, entre esses descendentes, surgiu um herói cuja fama eclipsou até a de Perseu, o filho de Zeus e Alcmena, Héracles, Hércules para os romanos. Suas façanhas, conhecidas como os 12 trabalhos de Héracles, tornaram-se para sempre o símbolo da coragem e da força masculina. E, ainda assim, o início da vida de Héracles foi trágico e difícil, algo que determinou muito de seu futuro. O nascimento de Héracles. Zeus, estando no Olimpo, viu Alcmena, neta de Perseu, e desceu à terra para se unir a ela. Pouco depois nasceu o filho, Héracles. Zeus planejava fazê-lo o maior dos reis da Grécia, sem desconfiar dos planos de vingança de sua esposa Hera. Cansada de suportar as infidelidades do marido, e sabendo que Zeus jurara que o próximo descendente de Perseu seria um grande rei, Hera distorceu aquela profecia. Atrasou o parto de Alcmena e adiantou o de outro herdeiro de Perseu, Euristeu, que nasceu apenas instantes antes de Héracles e, portanto, recebeu o trono por determinação divina. Zeus, frustrado com o ardil de Hera, ainda tentou compensar. Quando Héracles nasceu, aproximou o bebê do seio de Hera adormecida, para que este bebesse do leite divino e obtivesse parte do poder da deusa. Ao despertar e perceber o que estava acontecendo, Hera o empurrou. O leite espirrou pelos céus e formou a Via Láctea. Héracles, porém, já havia absorvido parte da força divina. Furiosa, Hera decidiu matar o recém-nascido enviando 2 cobras para o berço. Mas o pequeno Héracles apenas riu e estrangulou as serpentes com suas minúsculas mãos. Hera compreendeu que seria preciso agir de forma mais sutil para prejudicar Héracles em cada passo de sua vida. A morte da família de Héracles. Héracles cresceu aprendendo com os melhores mestres da Grécia. Foi instruído em manejo de armas, música com lira e condução de carro de combate. No entanto, ele tinha um temperamento explosivo e uma força descomunal, às vezes fatais para quem estava em volta. Certo dia, num acesso de raiva, matou seu professor de música ao ser repreendido, e escapou do castigo graças a seu status elevado e à proteção de Zeus. Ao se tornar adulto, Héracles casou-se com Mégara, princesa de Mégara, e tiveram 3 filhos. Mas Hera não desistira da vingança. Fez com que, ao retornar à casa e não ver a família, Héracles pensasse que monstros horríveis tinham tomado o lugar deles. Enfurecido, matou as criaturas e apenas depois Hera dispersou a ilusão. Diante dele, jaziam os corpos da esposa e dos filhos. Chocado, o herói viu que cometera o pior crime, derramar o sangue da própria família. Pelos costumes da época, seria perseguido pelas Eríneas, fúrias, se não expiasse sua culpa. Para se purificar, Héracles consultou o oráculo de Delfos. Porém, Hera influenciou a sacerdotisa a dar uma resposta enganosa. O oráculo ordenou que ele servisse ao rei Euristeu por 10 anos. Euristeu, o primo que nascerá antes dele herdar o trono, detestava Héracles por sua força e fama, e impôs-lhe 10 tarefas impossíveis, sem ajuda e sem recompensa. Assim teve início a história dos lendários feitos de Héracles. 2, 10 e, ao final, 12 trabalhos de Héracles. Primeiro trabalho: o leão de Nemeia.
A primeira tarefa dada por Euristeu foi que Heracles fosse a Nemeia, onde um leão feroz devastava a região, possuindo uma pele impenetrável a armas comuns. Heracles treinou arrancando árvores e reforçando sua força para enfrentar a fera com as próprias mãos. No combate, estrangulou o leão, arrancou de sua pata uma garra e, com ela, retirou a pele invulnerável, que vestiu como armadura. Também fez de um tronco de carvalho sua pesada clava. Ao voltar, vestido com a pele do leão, causou tanto pavor em Euristeu que o rei se escondeu num grande jarro, Pitos, e proibiu Heracles de entrar na cidade. Mas reconheceu que o primeiro trabalho fora cumprido. Segundo trabalho, a Hidra de Lerna. Na segunda tarefa, ele deveria matar a Hidra de Lerna, criatura serpentina de 9 cabeças, sendo uma delas imortal, e com sangue altamente venenoso. A Hidra morava perto do lago Lerna. Hera ainda enviou um grande caranguejo para ajudá-la. Sempre que Heracles cortava uma cabeça, surgiam 2 novas no lugar. O sobrinho dele, Iolau, por acaso apareceu e, ao ver a situação, cauterizou os pescoços com fogo conforme Heracles cortava as cabeças. Assim, deixaram de renascer. A última, imortal, ele enterrou bem fundo e a prendeu com uma pedra. Já o caranguejo, Heracles esmagou com a clava. Depois, ele recolheu o sangue venenoso da Hidra, embebendo nele suas flechas. Euristeu, porém, recusou-se a aceitar esse trabalho, alegando que Heracles fora ajudado por Iolau. Assim, acrescentou uma tarefa extra. Terceiro trabalho, a corça serineia. O terceiro encargo, capturar a corça serineia, um animal sagrado de chifres de ouro e cascos de bronze, sem feri-la. Heracles a perseguiu por florestas e montanhas por um ano inteiro, até que a feriu levemente numa perna, sem matá-la. Levou o animal a Euristeu, cumprindo a missão. Mas o rei, contrariado, já lhe atribuiu outra. Quarto trabalho, o javali de Erimanto. A quarta façanha consistia em capturar vivo o javali de Erimanto, que amedrontava o Monte Erimanto. No caminho, Heracles visitou o amigo e centauro Folo. Lá, ao abrir por engano um vinho coletivo, provocou a fúria de vários centauros. Numa batalha sangrenta, Heracles matou muitos deles. Acidentalmente, feriu seu mestre imortal Quiron com uma flecha envenenada. Quiron, incapaz de morrer, sofria dores terríveis até Zeus transformá-lo na constelação de Sagitário. Folo acabou se ferindo com uma flecha envenenada e morreu. Um centauro sobrevivente, Nesso, ainda teria papel trágico no destino de Heracles. Quanto ao javali, Heracles o acossou na neve, prendeu-o e o levou a Euristeu, que, aterrorizado, se escondeu de novo no jarro, algo que divertiu Heracles. Quinto trabalho, os estábulos de Alges. Euristeu quis humilhar o herói com uma tarefa impossível, limpar num só dia os estábulos do rei Alges, onde milhares de bois imortais se acumulavam em esterco havia 30 anos. O fedor e as montanhas de excremento eram imensos. Alges prometeu a Heracles 10% do rebanho caso ele limpasse tudo antes do pôr do sol. O herói cavou canais desviando os rios Alfeu e Peneu, cujas águas lavaram os estábulos em poucas horas. A terra em volta tornou-se campos férteis, e o povo passou a venerá-lo como Salvador. Euristeu, porém, não validou a tarefa, dizendo que Heracles receberá pagamento de Alges e violar a regra de não lucrar. Assim, impôs-lhe mais um trabalho. Sexto trabalho, as aves do estínfalo. Na sexta tarefa, era preciso expulsar bandos de aves monstruosas dos arredores do lago Estínfalo. Eram aves sagradas de Ares, com bicos e garras de ferro, e cujo excremento venenoso destruía tudo em volta. Por dica de Atena, Heracles conseguiu grandes chocalhos de bronze, cujo estrépito torturou as aves. Em pânico, elas se ergueram em voo, virando alvo fácil do seu arco e flechas. As remanescentes fugiram para nunca mais voltar. Sétimo trabalho,
O touro de Creta. Sem mais ameaças em suas terras, Euristeu mandou Heracles à ilha de Creta, onde o rei Minos sofria com a fúria de um touro presenteado por Poseidon. Minos deveria tê-lo sacrificado ao deus do mar, mas achou o touro tão belo que o poupou, provocando a ira de Poseidon, que enlouqueceu o animal e fez com que a esposa de Minos se apaixonasse por ele, gerando o Minotauro. O touro continuava arrasando a ilha. Heracles o dominou, pegando-o pelos chifres, e, quando exauriu, montou-o e atravessou o mar até Micenas. Ao chegar, libertou o touro, por ser sagrado para Poseidon, e o animal seguiu a destruir terras até ser morto por Teseu tempos depois. Oitavo trabalho: as éguas de Diomedes. A oitava tarefa era levar a Euristeu as éguas carnívoras do rei Trácio Diomedes, que devoravam os visitantes. Heracles chegou acompanhado do amigo e amante, Abdero. Enquanto o herói se ocupava de Diomedes, as éguas, livres, mataram Abdero. Irado, Heracles jogou Diomedes às suas próprias éguas, que, saciadas com essa refeição brutal, não atacaram mais ninguém. Ele, então, as conduziu facilmente a Euristeu. Nono trabalho: o cinturão de Hipólita. Na nona tarefa, Heracles precisava obter o cinturão de Hipólita, rainha das Amazonas. A faixa de couro e ouro concedia invencibilidade. Ao chegar, Heracles foi bem recebido pelas Amazonas. Hipólita, ao ouvir suas façanhas, pretendia entregar-lhe o cinturão. Contudo, Hera insuflou as guerreiras a crer que Heracles queria escravizá-las. Seguiu-se um combate. O herói, crendo ter sido traído por Hipólita, matou-a e tomou o cinturão, fugindo com os poucos companheiros que restaram. Décimo trabalho: o gado de Gerião. Na décima tarefa, Heracles viajou para o extremo oeste, na ilha de Eritéia, a fim de roubar o rebanho de vacas vermelhas do gigante Gerião, um ser de 3 corpos. No trajeto sob o sol escaldante do norte da África, Heracles, exasperado, ameaçou atirar flechas no próprio sol. O deus Hélios se compadeceu e lhe deu um barco dourado, com o qual atravessou o mar até Eritéia. Lá, matou Gerião com uma flecha envenenada e embarcou o gado no barco, levando-o até Euristeu. 2 tarefas extras, em vez do 10º e do 11º. Euristeu tomou posse do gado de Gerião, mas ainda questionava 2 trabalhos, o da Hidra e o de Alges, que foram rejeitados, pois Heracles receberá ajuda e pagamento. Logo, não haviam sido 10, mas sim 12 ao todo. Ele então determinou mais 2 provas. 11º trabalho: as maçãs das Hespérides. O 11º trabalho: trazer as maçãs douradas do jardim das Hespérides, filhas da noite. Esses frutos conferiam imortalidade e eram guardados pelo dragão Ladão, com 100 cabeças de serpente. O jardim ficava num lugar desconhecido. Com a ajuda do titã Prometeu, que Heracles libertou de seu suplício, o herói procurou Atlas, ou Atlante, o titã condenado a sustentar o céu após a derrota dos titãs. Heracles propôs: seguraria o firmamento enquanto Atlas buscava as maçãs. Este aceitou, mas depois decidiu não reassumir o pesado céu. Então Heracles fingiu concordar, pedindo que o titã segurasse o céu por um instante, enquanto ajeitava a pele do leão nos ombros. Quando Atlas pegou o céu de volta, Heracles, com as maçãs nas mãos, saiu correndo. O titã, furioso, bramiu com tanta força que abalou as montanhas. Conta-se que, com o tempo, seu corpo se fundiu à terra, formando a Cordilheira do Atlas, no norte da África. 12º trabalho: Cérbero. A prova final era arrastar Cérbero, o cão de 3 cabeças guardião do submundo, para fora do reino dos mortos. Heracles desceu até Hades e Perséfone, explicando que era seu caminho de redenção. Hades, querendo afrontar Hera, permitiu que ele levasse o cão, se conseguisse subjugar a fera sem armas e a devolvesse depois. O herói dominou Cérbero com as mãos nuas,
acorrentou-o e o levou a Euristeu, que, apavorado, se escondeu de novo em seu jarro. Admitiu, então, que todas as tarefas haviam sido cumpridas e libertou Héracles do serviço. O herói retornou Cérbero ao reino dos mortos, finalizando seu último trabalho. 4. As aventuras posteriores e a morte de Héracles. Depois de liberto de seus trabalhos, Héracles viveu mais livremente, obtendo ainda mais fama. Ele chegou a ajudar os argonautas na busca pelo Velocino de Ouro, embora tenha se separado deles pouco depois. Em seguida, casou-se com Dejanira. Ao atravessarem um rio caudaloso, o centauro Nesso se ofereceu para levar Dejanira até a outra margem, mas tentou abusar dela. Héracles o atingiu com uma flecha envenenada. Agonizante, o centauro, de modo ardiloso, convenceu Dejanira a recolher seu sangue, fazendo-a crer que se tratava de um feitiço de amor para usar se Héracles deixasse de amá-la. Com o passar dos anos, Héracles apaixonou-se por outra mulher, a princesa Iole, o que despertou ciúmes em Dejanira. Ela embebeu a roupa de Héracles com o sangue de Nesso, desejando reforçar o afeto do marido. Mas o sangue continha o veneno da hidra de Lerna. Ao vestir a túnica envenenada, Héracles sofreu queimaduras terríveis. O tecido grudou-se ao seu corpo, causando dores insuportáveis. Ao perceber que havia envenenado o esposo, Dejanira tirou a própria vida. Héracles, agonizando, preparou sua própria pira funerária e, quando as chamas consumiram sua carne mortal, Zeus levou o espírito do filho ao Olimpo, concedendo-lhe a imortalidade. Assim Héracles se tornou um deus. 5. Belerofonte e Pégaso. Alguns heróis, como Héracles, conquistaram honras divinas. Porém, outros, deixando-se levar pela arrogância, pagaram caro. Belerofonte, neto de Sísifo, recebeu de Poseidon o cavalo alado Pégaso e contou com a ajuda de Atena para domá-lo. Belerofonte ficou famoso ao matar a Quimera, um monstro com cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de serpente, cuspindo fogo. Mas seu orgulho o levou a tentar voar até o próprio Olimpo, como se fosse igual aos deuses. Zeus se irritou e enviou um inseto para picar Pégaso. O cavalo se assustou e derrubou Belerofonte, que caiu em arbustos espinhosos e ficou cego. Ele morreu sozinho, arrependido de sua audácia. Já Pégaso elevou-se ao Olimpo, servindo a Zeus ao transportar seus trovões e relâmpagos. 6. Jasão e os Argonautas. Os feitos de Cadmo, Perseu e Héracles, a primeira geração de heróis, já haviam ficado para trás. Mas despontava uma nova geração em busca de aventuras. Um dos eventos mais memoráveis foi a expedição de Jasão e dos Argonautas em busca do Velocino, ou Toison, de ouro. O retorno de Jasão a Ioco. Jasão, herdeiro do reino de Ioco, fora expulso por seu tio Pélias, um usurpador traiçoeiro. Criado pelo sábio centauro Quiron, o mesmo mestre de Héracles, Jasão tornou-se adulto e decidiu recuperar seu trono. A caminho de Ioco, ao atravessar um rio, ele carregou nos ombros uma idosa sem saber que se tratava da deusa Hera disfarçada. Nas águas turbulentas, Jasão perdeu uma das sandálias. Pélias, por sua vez, temia o cumprimento de uma profecia que dizia: cuidado com o homem que aparecer com apenas uma sandália. Quando Jasão chegou ao palácio e exigiu seus direitos, Pélias lhe impôs uma missão tida como mortal: trazer da distante Cólquida o lendário Velocino de ouro. Se conseguisse, Pélias prometia devolver-lhe o trono. Jasão, decidido a recuperar sua pátria, aceitou o desafio. A construção do Argo e a reunião da tripulação. A notícia da expedição espalhou-se pela Grécia, e vários heróis acorreram a Ioco: Héracles, os Dioscuros Cástor e Pólux, os irmãos alados Zetes e Calé, filhos do vento Bóreas, Peleu, pai de Aquiles, e seu irmão Telamon, Meleagro, Eufemo, Idas, além do famoso cantor Orfeu, cuja música ninguém resistia. O construtor Argos, com a ajuda de Atena,
construiu o mais notável navio, o Argo, cuja proa incluía uma madeira mágica capaz de se comunicar com os deuses. Foi a partir do nome Argo que os participantes ficaram conhecidos como Argonautas. A ilha de Lemnos. A primeira parada foi em Lemnos, habitada apenas por mulheres. Conta-se que, em tempos passados, elas ofenderam Afrodite, que as puniu com um odor repulsivo. Os maridos passaram a rejeitá-las em favor de concubinas. Furiosas, elas mataram todos os homens, exceto alguns velhos e crianças. Quando os argonautas chegaram, Afrodite suspendeu a maldição, e as mulheres os receberam de bom grado. Encantados, os heróis permaneceram ali por um ano, esquecendo-se da missão até serem repreendidos por Héracles, que os lembrou do objetivo principal: a perda de Héracles. Ao retomar a viagem, pararam em Mísia, Quios, onde Héracles desejou cortar uma nova pá, ou remo. Seu jovem companheiro Ilas foi buscar água num poço e sumiu. As ninfas, apaixonadas pelo rapaz, o puxaram para o fundo. Héracles procurou Ilas sem parar, mas o Argo partiu levado pela correnteza, deixando-o para trás. A chegada a Cólquida. Entre inúmeras aventuras, atravessando costas frígias e rochas traiçoeiras, os argonautas chegaram a Cólquida, governada por Eetes. Lá se encontrava o Velocino de ouro, guardado por um enorme dragão-serpente. Hera, grata a Jasão por tê-la carregado, quando estava disfarçada de idosa, fez com que Medeia, a filha bruxa de Eetes, se apaixonasse por ele. Medeia lhe forneceu poções mágicas e colocou o dragão para dormir. Jasão pegou o Velocino, e os argonautas fugiram no navio. Eetes mandou o filho Abicirto atrás deles, mas Medeia matou o próprio irmão de modo cruel, esquartejando o corpo e atirando os pedaços ao mar para atrasar o pai, que recolhia os restos. O retorno por terras distantes. A volta foi longa. Subiram o rio Istro, Danúbio, passando por montanhas até o rio Ródano, chegando novamente ao mar. Ao passarem pelas sereias, só escaparam graças ao canto de Orfeu, que abafou a melodia sedutora delas. Encontraram hospitalidade entre os feácios, onde Jasão e Medeia se casaram. Contudo, em Creta, depararam-se com o gigante de bronze Talo. Medeia o convenceu a remover um pino em sua perna, dizendo que ele se tornaria imortal. O sangue escorreu, e Talo tombou inerte. Finalmente, retornaram a Iolco. A morte do rei Pélias. Jasão descobriu que Pélias assassinara seu pai. Exigindo o trono, encontrou recusa. Então Medeia usou um artifício para eliminar Pélias. Ela demonstrou às filhas dele um suposto ritual de rejuvenescimento, cozinhando um carneiro num caldeirão com ervas. As princesas, crendo poder rejuvenescer o pai, o esquartejaram e atiraram seus pedaços na panela. Mas Medeia não o ressuscitou. Pélias morreu de vez. Seu filho, Acasto, baniu Jasão e Medeia, que partiram para Corinto. Lá, Jasão depositou o Velocino de ouro num templo de Zeus, vivendo em paz por algum tempo. A traição de Jasão e a vingança de Medeia. Mais tarde, Jasão quis casar-se com a princesa Creusa, filha do rei de Corinto, para se elevar socialmente. Sentindo-se traída, Medeia enviou a Creusa um presente, uma veste envenenada. Ao vesti-la, a jovem morreu em chamas, junto de seu pai. Logo em seguida, Medeia matou os filhos que tivera com Jasão e fugiu numa carruagem dada por seu avô Hélios. Jasão permaneceu sozinho. Já idoso, morreu ao ser esmagado por um pedaço podre do casco do Argo, o mesmo navio que outrora o fizera célebre. Medeia fugiu para Atenas, seduziu o rei Egeu e lhe deu um filho. Contudo, foi expulsa quando Teseu, o legítimo herdeiro de Egeu, retornou. Medeia voltou para Cólquida e se reconciliou com seu pai. 7. Teseu e o Minotauro. Certa vez, Egeu, rei de Atenas, dirigiu-se a Trezena, obedecendo a uma profecia de que lá geraria um filho.
A princesa Etra deu à luz um menino, Teseu, cujo sangue misturava a linhagem do rei e a do deus Poseidon. Enquanto Teseu crescia, Egeu deixou sob uma enorme pedra sua espada e sandálias, de modo que o filho, ao ficar forte o bastante para erguer aquela rocha, pudesse pegá-las e ir ao seu encontro em Atenas. Quando adulto, Teseu levantou a pedra e partiu rumo à capital. Nesse ínterim, Medéia governava ao lado de Egeu. Com ele, tiveram um filho, Medo. Temendo a concorrência de Teseu, Medéia o enviou para matar o touro de Maratona, esperando que ele morresse. Mas Teseu venceu o animal sem dificuldade. Em seguida, Medéia tentou envenená-lo, oferecendo-lhe uma taça com veneno. Egeu reconheceu a espada e as sandálias, entendeu que se tratava de seu filho e derrubou a taça. Medéia foi banida. O tributo de Atenas a Creta. A cada 9 anos, Atenas era obrigada a entregar a Creta 7 rapazes e 7 moças em sacrifício ao Minotauro, fruto da união entre a esposa do rei Minos e um touro divino. Teseu se ofereceu para ir com os condenados, disposto a matar a criatura. Chegando a Creta, conheceu Ariadne, filha de Minos, que se apaixonou por ele e lhe deu um novelo de fio, para que não se perdesse no labirinto. Teseu derrotou o Minotauro e retornou, seguindo o fio até a saída, salvando também os outros prisioneiros. A morte do rei Egeu. No retorno, Teseu abandonou Ariadne adormecida numa ilha, ela já não lhe servia. Dioniso a encontrou e a salvou, fazendo dela sua esposa. Teseu esqueceu-se de trocar as velas pretas das embarcações por brancas, como havia prometido ao pai. Ao avistar os velames negros, Egeu, certo de que o filho estava morto, atirou-se ao mar, chamado depois de Mar Egeu. Assim, Teseu tornou-se rei de Atenas. Participou de batalhas ao lado de Héracles contra as Amazonas, ajudou Édipo e figurou entre os heróis mais famosos. Dédalo e Ícaro. Dédalo, o maior arquiteto e inventor grego, construiu para Minos o labirinto. Após a fuga de Teseu, Minos, furioso, prendeu Dédalo e seu filho Ícaro na mesma construção. Contudo, o artífice criou asas de penas e cera. Voando sobre o mar, Dédalo avisou o filho para não subir muito. Mas Ícaro, inebriado pelo voo, aproximou-se do sol, a cera derreteu, e o jovem despencou nas águas. 8. A caçada ao javali de Calidonia. No reino de Calidonia reinavam Eneu e Alteia, pais de Meleagro. Porém, Meleagro era na verdade filho do deus Ares, que se unira à rainha em segredo. Ao nascer, as 3 moiras declararam que Meleagro viveria enquanto não fosse consumido certo tição no fogo. Alteia retirou o tição da fogueira e o escondeu. Anos depois, Dioniso concedeu grande fertilidade a Calidonia, mas Oeneu, por orgulho, esqueceu de sacrificar Ártemis. A deusa, ofendida, enviou um javali gigantesco para devastar a região. Oeneu convocou os maiores heróis para matá-lo: Jasão, Idas, Telamon, os Dioscuros, Nestor, Laertes, pai de Odisseu, Teseu e muitos outros. Mas quem surpreendeu foi a bela caçadora Atalanta, que fora abandonada em bebê, amamentada por uma ursa e se tornará fiel a Ártemis. No decurso da caçada, alguns guerreiros zombaram de Atalanta. Porém, foi ela quem primeiro feriu o javali com uma flecha. Meleagro acabou matando a fera com a lança e ofereceu a pele do animal a Atalanta. Indignados, os tios de Meleagro acharam inadmissível conceder o troféu a uma mulher. Enfurecido, Meleagro os matou. Ao saber disso, Alteia, mãe do herói, jogou no fogo o tição que guardara. Meleagro morreu no mesmo instante, em terríveis dores, e Alteia também tirou a própria vida. O episódio terminou em tragédia, mas Atalanta seguiu vivendo outras aventuras. O destino de Atalanta. Famosa, Atalanta decidiu não se casar, impondo uma corrida. Quem a vencesse se tornaria seu marido, quem perdesse seria executado. Não havia ninguém mais veloz que ela.
Até que o jovem Hipomênes, ou Melanion, pediu a ajuda de Afrodite, que lhe entregou 3 maçãs de ouro, belíssimas. Durante a corrida, ele deixou cair as maçãs, distraindo Atalanta, que as recolhia e perdia tempo. Assim, ela foi ultrapassada e aceitou casar-se com ele. Porém, Hipomênes esqueceu de agradecer a Afrodite. Como punição, a deusa incitou neles uma paixão tão súbita que se uniram no santuário de Zeus. O deus, furioso, transformou-os em leões, condenando-os a nunca mais gozarem do amor conjugal. Segundo a crença grega, leões não se acasalam entre si. 9. A Guerra de Troia. Zeus, ao notar o excesso de semideuses na Terra, idealizou um grande conflito que extinguiria muitos heróis. Troia e seus príncipes. Troia era então a maior cidade do mundo, protegida por muralhas quase imbatíveis erguidas por Poseidon e Apolo. O rei Príamo e a rainha Hécuba governavam ali, tendo 50 filhos e 50 filhas, dentre os quais se destacavam Heitor, guerreiro exemplar, defensor de sua pátria, esposo de Andromaca e pai do pequeno Astianax. Cassandra, abençoada por Apolo com o dom da profecia, mas amaldiçoada para que ninguém acreditasse em suas visões. Paris, a quem se previa que seria a ruína de Troia. Temendo a profecia, os pais entregaram-no a um pastor para matá-lo, mas este não teve coragem e criou o bebê como se fosse seu filho. Em Esparta, por sua vez, a rainha Leda, unida a Zeus, disfarçado de cisne, deu à luz 2 filhas, Clitemnestra e Helena, a mulher mais bela do mundo, além dos gêmeos Castor e Pólux, os Dioscuros. Quando Helena cresceu, todos os reis e heróis gregos a disputaram, incluindo Odisseu, Agamemnon e Ájax. Odisseu propôs que cada pretendente jurasse defender a escolha de Helena, evitando brigas. Ela optou por Menelau, príncipe de Micenas da linhagem dos Atridas, que se tornou rei de Esparta. O julgamento de Paris e o rapto de Helena. No Olimpo, celebrava-se o casamento de Tétis e Peleu, pais de Aquiles. Todos os deuses foram convidados, exceto Eris, a discórdia. Ofendida, Eris lançou uma maçã de ouro com a inscrição A mais bela. Hera, Atena e Afrodite disputaram-na, cada uma reivindicando o título. Zeus decidiu que Paris a julgaria. Hera lhe ofereceu o poder sobre a Ásia, Atena a glória militar, mas Afrodite prometeu-lhe o amor da mulher mais formosa, Helena. Paris entregou a maçã a Afrodite, que lhe possibilitou viajar até Esparta, seduzir Helena e levá-la para Troia. Heitor, percebendo o ato do irmão, pressentiu o perigo. Cassandra profetizou a queda da cidade, mas permaneceu desacreditada. Menelau, ao notar o sumiço de Helena, mobilizou todos os reis da Grécia. Os antigos pretendentes se lembraram do juramento e quase todos atenderam ao chamado. Juntaram-se a eles Agamemnon, irmão de Menelau e o mais poderoso dos reis, senhor de Micenas e líder supremo dos gregos. Odisseu, o mais astuto entre eles, rei de Ítaca. Aquiles, filho de Peleu e da ninfa Tétis, o maior dos guerreiros. A mãe o mergulhara no rio Estige, tornando-o imortal, exceto pelo calcanhar. O início da guerra e o sacrifício de Ifigênia. A frota grega não conseguia zarpar de Aulis, pois Ártemis estava ofendida e exigia que Agamemnon sacrificasse sua filha Ifigênia. Fingindo que a casaria com Aquiles, ele a levou ao altar e a matou. Só então os ventos sopraram, e os navios partiram rumo a Troia, dando início a uma guerra de 10 anos. O cerco a Troia e a ira de Aquiles. As muralhas de Troia resistiam. Os gregos, com falta de suprimentos, saqueavam cidades costeiras e capturavam mulheres. Aquiles ganhou Briseida, enquanto Agamemnon recebeu Criseida. O pai de Criseida, sacerdote de Apolo, rogou ao deus que vingasse a filha. Apolo enviou uma peste ao acampamento grego, e Agamemnon teve de devolver Criseida. Em compensação, tomou Briseida de Aquiles. O herói, furioso,
retirou-se da luta. Heitor, grande defensor de Troia, contra-atacou, quase incendiando os navios gregos. Então Patroclo, amigo de Aquiles, vestiu a armadura dele para amedrontar os troianos, mas foi morto por Heitor. Ao saber disso, Aquiles voltou ao campo de batalha com uma nova armadura forjada por Hefesto, perseguiu Heitor, matou-o e amarrou seu cadáver ao carro de guerra. Com súplicas, o rei Príamo conseguiu reaver o corpo do filho. Pouco depois, o próprio Aquiles tombou, atingido no calcanhar por uma flecha disparada por Paris sob orientação de Apolo. O cavalo de Troia e a queda da cidade. A morte de Aquiles desanimou os gregos. Mas Odisseu concebeu um plano. Eles construíram um grande cavalo de madeira, supostamente um presente aos deuses. Os troianos, ignorando os apelos de Cassandra, puxaram o cavalo para dentro dos muros. À noite, os melhores guerreiros gregos saíram do cavalo, abriram os portões e deixaram o exército entrar. Este voltará em segredo. Troia foi arrasada após 10 anos de guerra. Andromaca, esposa de Heitor, virou escrava. Seu filho Astíanax foi lançado das muralhas. Príamo caiu diante do filho de Aquiles. Atena castigou Ájax, o menor, por ter profanado seu templo ao violentar Cassandra, afundando seu navio. Poucos troianos escaparam, entre eles Enéas, filho de Afrodite, que se tornaria ancestral dos fundadores de Roma. O destino dos heróis gregos. Menelau recuperou Helena e regressou a Esparta, onde viveram juntos pelo resto da vida. Agamemnon retornou a Micenas levando Cassandra como cativa, mas sua esposa, Clitemnestra, movida pelo ciúme, matou ambos. Então, o filho de Agamemnon, Orestes, vingou-o matando a própria mãe e fugiu das fúrias, até ser salvo por Atena. Odisseu vagou por mais 10 anos, passando por inúmeras provações, descritas na Odisseia. 10. A Odisseia, as andanças de Odisseu. A maldição de Poseidon. Odisseu, rei de Ítaca, partiu de Troia com sua frota, mas foi arrastado por uma tempestade até a ilha dos Ciclopes. Um ciclope chamado Polifemo, filho de Poseidon, trancou-os na caverna e devorou alguns marinheiros. Odisseu o embriagou com vinho, apresentando-se como um ninguém. Quando Polifemo adormeceu, eles lhe queimaram o olho. O monstro gritou: "Socorro! Ninguém está me matando!" E os outros ciclopes, ouvindo ninguém, o ignoraram. Para escapar, os homens se amarraram embaixo das ovelhas. Ao zarpar, Odisseu, por arrogância, revelou seu verdadeiro nome. Polifemo rogou a Poseidon que o amaldiçoasse, dificultando ou impedindo seu regresso. A ilha de Éolo e os Lestrígones. O rei dos ventos, Éolo, deu a Odisseu um saco contendo todos os ventos. Quando Ítaca já aparecia no horizonte, os marinheiros, achando que fosse ouro, abriram o saco, soltando os ventos que os arremessaram à ilha dos Lestrígones, gigantes antropófagos que destruíram quase toda a frota, exceto o navio de Odisseu. Circe. Os sobreviventes chegaram à ilha da feiticeira Circe, que transformou os companheiros de Odisseu em porcos com poções. Mas ele, prevenido por Hermes e protegido pela erva mole, resistiu à magia. Conseguiu que Circe desfizesse o feitiço e viveu ali por 1 ano, tendo até um filho, Telegono. Antes de partirem, Circe aconselhou-o a descer ao reino dos mortos e consultar o adivinho Tiresias sobre como voltar para casa. O reino dos mortos. Odisseu realizou um ritual na entrada do Hades, atraindo as almas dos falecidos. Tiresias o alertou para não tocar nos bois sagrados do Sol, Hélio, ou perderia toda a tripulação. O herói também soube do destino de sua mãe e de outros camaradas mortos na guerra de Troia. As sereias, Sila e Caríbides. Eles retornaram ao mar e passaram pelo local onde cantavam as sereias, cuja melodia leva os marujos à perdição. Odisseu tampou os ouvidos de seus homens com cera e pediu para ser amarrado ao mastro. Seguindo o conselho de Circe,
escolheu navegar perto de Sila, um monstro marinho de 6 cabeças que devorou 6 marinheiros, em vez de arriscar o gigantesco redemoinho de Caríbides. As vacas sagradas de Hélio. Uma tempestade os fez aportar na ilha de Trinácia, propriedade de Hélio. Famintos, enquanto Odisseu dormia, seus homens mataram algumas vacas sagradas do sol. Hélio, indignado, pediu a Zeus uma punição. Ao partirem, o deus dos raios destruiu o navio com um relâmpago. Todos morreram, exceto Odisseu, que se agarrou a um destroço. Calipso. Por 9 dias ele flutuou até chegar à ilha da ninfa Calipso. Apaixonada, ela o reteve por 7 anos, prometendo-lhe imortalidade. Contudo, Odisseu ansiava rever a esposa e o filho. Atena interveio, e Zeus ordenou a Calipso que o deixasse ir. Ela o ajudou a construir uma jangada, mas Poseidon a destruiu com outra tempestade. A ilha dos Feácios. Quase se afogando, Odisseu chegou à ilha dos Feácios, governada pelo rei Alcino e pela rainha Arete. A princesa Nausicaa o encontrou na praia. No palácio, o estranho não revelou quem era. Entretanto, ao ouvir do cantor Demódoco relatos sobre a guerra de Troia e a astúcia de Odisseu engenhoso, ele chorou. Alcino deduziu então sua identidade e pediu que narrasse suas aventuras. Comovidos, os feácios lhe deram um navio e presentes para conduzi-lo a Ítaca. O retorno a Ítaca. 20 anos depois de partir, Odisseu finalmente pisou em sua terra natal. Mas Atena o alertou, em seu palácio, vários pretendentes de Penélope, crendo-o morto, consumiam seus bens e exigiam que ela escolhesse um novo marido. Para adiar a decisão, Penélope tecia um sudário de dia e o desfazia à noite, mas seu estratagema já fora descoberto. Atena disfarçou Odisseu de mendigo. Ele se reencontrou com seu filho, Telêmaco, que andara pelo mundo à procura do pai. Juntos, planejaram como agir. Penélope então propôs um desafio: desposaria aquele que conseguisse retesar o arco de Odisseu e disparar uma flecha através de 12 argolas alinhadas. Nenhum dos pretendentes conseguiu sequer esticar a corda. O mendigo pediu para tentar, muitos zombaram, mas ele o fez com facilidade. Num instante, Odisseu reassumiu sua forma e, com a ajuda de Telêmaco e do leal porquerio Eumeu, matou todos os pretendentes. Por fim, o herói reencontrou Penélope, que o reconheceu. Assim termina Odisseia, encerrando também a época dos heróis. A maioria dos semideuses se fora, levando consigo as maravilhas e terrores de um mundo antigo. 11. O fim da Era dos Heróis e a chegada da Idade do Ferro. Zeus havia tentado criar a humanidade perfeita diversas vezes, nos tempos de ouro, prata, bronze e depois na geração dos semideuses, mas agora abdicara desse papel. Os heróis passaram a viver apenas nas lendas. Iniciou-se a Era dos Homens de Ferro, condenados a trabalhar, envelhecer, sofrer com a fome e as guerras, pois os deuses não protegiam mais os mortais como antes. No entanto, seriam esses humanos que construiriam cidades, estudariam ciências, escreveriam livros, criariam artes e um dia, até voariam aos céus, passando a ver seu planeta quase do mesmo modo como, em tempos remotos, os deuses do Olimpo contemplavam.